Olá, bem-vindos a mais uma conversa focada em conhecimento. Hoje a gente vai mergulhar num documento essencial, a Constituição Brasileira, de 1988. Oi, prontos para análise? Isso, temos aqui trechos do texto oficial e a nossa missão, digamos assim, é entender a espinha dorsal dela, né? Os princípios, os direitos mais marcantes e como ela organiza o Brasil. Exato. Promulgada lá em 5 de outubro de 88, ela ficou conhecida como a Constituição Cidadã. E, nossa, só esse nome já diz muito sobre a ambição dela, certo? Sem dúvida alguma. Uma Constituição é mais que uma lei, né? É um projeto de país, assim. Ela estabelece as regras do jogo democrático, sabe? Limita o poder do Estado e, o que é fundamental, declara os direitos dos cidadãos e os objetivos da nação. E a de 88 tem um contexto muito particular, né? Totalmente. Ela nasceu, assim, de um momento de grande efervescência social, buscando deixar para trás um regime autoritário, né, e construir uma democracia com um apelo social bem forte. Entendi. Então vamos direto aos fundamentos? O preâmbulo já dá o tom, né? Fala em instituir um Estado democrático para assegurar direitos, liberdade, segurança, bem-estar. Desenvolvimento, igualdade, justiça. Isso, e menciona uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos. São palavras, assim, bem fortes. Como isso se traduz logo no comecinho da Constituição? Olha, essas palavras do preâmbulo são a declaração de intenções, né? O artigo 1º já começa a concretizar isso. Ele define o Brasil como uma república federativa. Ou seja, estados, municípios, DF, tudo junto, e não pode separar. Exato. União indissolúvel. E, crucialmente, define como um Estado democrático de direito. Isso quer dizer o quê? Que o poder se submete à lei e o objetivo é garantir a democracia. Certo. Aí ele lista os pilares: soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, que é um conceito central, né? Os valores sociais do trabalho da livre iniciativa e o pluralismo político. E reforça: o poder, no fim das contas, pertence ao povo. É o parágrafo único. E para esse poder do povo não ser, digamos, capturado por um grupo só, imagino que a separação de poderes venha logo em seguida, né? Exatamente. O artigo 2º já estabelece os 3 poderes clássicos: legislativo, executivo e judiciário. E diz que eles são independentes e harmônicos entre si. A fórmula clássica para evitar concentração de poder. Isso. Mas a Constituição não para só na estrutura. Ela define metas claras. Isso está no artigo 3º. São os objetivos fundamentais da República. E que objetivos são esses? Além, claro, de garantir a estrutura democrática. Basicamente, são 4 grandes metas, assim. Primeiro, construir uma sociedade livre, justa e solidária. Segundo, garantir o desenvolvimento nacional. Terceiro, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as imensas desigualdades sociais e regionais, talvez o maior desafio prático, né? Nossa, com certeza. E quarto, promover o bem de todos, sem qualquer tipo de discriminação, seja por origem, raça, sexo, cor, idade, ou qualquer outra forma. São metas bem ambiciosas que devem orientar toda a legislação e as políticas públicas. Entendi. Fundamentos, estrutura, objetivos. E como o Brasil se coloca no mundo, segundo essa Constituição? Tem algo sobre isso? Tem sim, no artigo 4º. Ele traça os princípios das relações internacionais. Valoriza a independência nacional, a autodeterminação dos povos, a não intervenção, mas também, e isso é forte, a prevalência dos direitos humanos. Ah, importante vindo de uma ditadura. Muito. E continua: defesa da paz, solução pacífica de conflitos, repúdio ao terrorismo e ao racismo, cooperação entre os povos e a busca pela integração latino-americana. É uma visão, assim, de um país que quer se inserir no mundo defendendo valores democráticos e humanistas, sabe? Essa base de princípios é realmente a identidade que se quis construir, né? Agora, vamos por que talvez seja a parte mais famosa. O coração da Constituição Cidadã. Os direitos e garantias fundamentais. O famoso título 2. Exato. Aquele começo do artigo 5º, todos são iguais perante a lei, é super emblemático. A lista é gigantesca, a gente sabe, mas
Quais são os pontos que realmente definem o espírito dessa parte? Olha, o artigo 5º é extenso justamente porque a ideia era ser muito detalhista na proteção do cidadão contra o Estado, né? E na garantia das liberdades. Em vez de listar tudo, a gente pode pensar em blocos, talvez. Boa ideia. Primeiro, as liberdades básicas, né? De pensamento, de expressão, importante, vedando o anonimato e a censura prévia, de reunião pacífica, de associação. Certo. E a proteção da pessoa? Aí entra outro bloco. Garantias de proteção pessoal. A vida privada, a honra, a imagem, o domicílio, tudo isso é inviolável. O sigilo das comunicações também é protegido, só pode ser quebrado com ordem judicial específica para investigação criminal ou instrução processual penal. E a proteção contra abusos do Estado, como a tortura, que era uma preocupação enorme na época. Fundamental. A Constituição proíbe explicitamente a tortura e qualquer tratamento desumano ou degradante. Além disso, estabelece o princípio da legalidade. Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Uhum. E no campo penal, reforça garantias cruciais. A presunção de inocência, ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória, o direito à ampla defesa, a proibição de provas obtidas por meios ilícitos. As provas ilícitas sempre é um debate. Sempre. E limita as penas. Proíbe pena de morte, salvo em caso de guerra declarada, né? Proíbe penas perpétuas, trabalhos forçados, banimento e penas cruéis. Isso cobre bastante da relação indivíduo-Estado. Mas e o acesso à justiça e outros direitos importantes para o dia a dia? Estão lá também. O acesso à justiça é garantido para todos. O Estado tem o dever de fornecer assistência jurídica integral e gratuita para quem comprovar insuficiência de recursos. Essencial isso. Muito. O direito de propriedade é assegurado, mas com uma condição importante. Ele deve cumprir sua função social. Ah, a função social da propriedade. Exato. Tem também a defesa do consumidor, que virou um código próprio depois, e instrumentos para o cidadão agir diretamente, como o habeas corpus, né, para proteger contra a prisão ilegal ou o abuso de poder. E a ação popular. E a ação popular que permite a qualquer cidadão anular ato lesivo ao patrimônio público, à moralidade administrativa, ao meio ambiente, ao patrimônio histórico e cultural. E um ponto-chave, parágrafo 1º do artigo 5º, diz que as normas de direitos fundamentais têm aplicação imediata. Ou seja, não precisa esperar uma lei regulamentar para valer. Exatamente. Elas valem por si. Nossa, essa ênfase nos direitos individuais e nas garantias contra o arbítrio é muito clara. Mas a Constituição Cidadã, ela vai além, né? Entrando nos direitos sociais. Sim, e aqui a ambição, digamos, se torna ainda maior. O artigo 6º lista um conjunto de direitos sociais que são considerados essenciais: educação, saúde, alimentação, trabalho, moradia, transporte, lazer, segurança, previdência social. Nossa, é bastante coisa. Proteção à maternidade e à infância, assistência aos desamparados, de fato, um projeto de bem-estar social bem abrangente. E como ela detalha isso? Por exemplo, na área do trabalho, que sempre gera tanto debate. O artigo 7º traz uma lista longa, são mais de 30 incisos, de direitos dos trabalhadores, tanto urbanos quanto rurais, buscando equilibrar a relação capital-trabalho. Quais você destacaria? Tem muitos marcantes. Proteção contra despedida arbitrária ou sem justa causa, né, nos termos de lei complementar. Seguro-desemprego, o FGTS, um salário mínimo capaz de atender às necessidades vitais básicas, uma definição bem exigente, né? Bem exigente mesmo. 13º salário, jornada de trabalho não superior a 8 horas diárias e 44 semanais, repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos, férias anuais remuneradas com pelo menos 1/3 a mais que o salário normal. A licença maternidade também, né? Sim, licença gestante de 120 dias, sem prejuízo do emprego e do salário, e a licença paternidade nos termos da lei. Proíbe também diferença de salário por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil e qualquer discriminação contra trabalhadores com deficiência. Garante a liberdade sindical. Garante liberdade sindical e o direito de greve,
que o trabalhador decide sobre a oportunidade de exercer e sobre os interesses que devam, por meio dele, defender. É um pacote bem robusto de proteção social e trabalhista. E sobre cidadania política e nacionalidade, o que ela diz? A Constituição define quem é brasileiro nato por nascimento no Brasil ou no exterior em certas condições e quem pode ser naturalizado. Reserva alguns cargos-chave para os natos, como presidente e vice-presidente da República, presidente da Câmara, do Senado, ministro do STF. Entendi. E o voto? Estabelece o sufrágio universal, com voto direto, secreto e obrigatório para os maiores de 18 anos, é facultativo para analfabetos, maiores de 70 anos e jovens entre 16 e 18 anos. E a participação direta? Prevê mecanismos como o plebiscito, referendo e a iniciativa popular de leis, que exige a assinatura de uma porcentagem do eleitorado. Certo. Cobrimos bastante terreno nos direitos. Agora, como é que a Constituição organiza a máquina do Estado para fazer tudo isso funcionar? Como ela estrutura os poderes? Bom, ela segue a divisão tripartite clássica, que a gente já mencionou. O poder legislativo é o Congresso Nacional, que é bicameral. 2 casas. Isso. A Câmara dos Deputados, que representa o povo, com um número de deputados proporcional à população de cada estado e do DF. Mais populoso, mais deputado. Exato. E o Senado Federal, que representa os estados e o Distrito Federal, cada um tem 3 senadores, independente da população. Representação da federação. Perfeito. O Congresso faz as leis, fiscaliza os atos do Executivo, aprova o orçamento, tem poder para autorizar guerra, paz, intervenção federal, julgar o presidente por crime de responsabilidade. O processo de impeachment passa por aqui. Certo, com participação das 2 casas em etapas diferentes, né? Isso. A Câmara autoriza a abertura do processo e o Senado julga. E o processo para mudar a própria Constituição? É fácil fazer uma emenda? Não, não é fácil. E nem deve ser, né? Emendas constitucionais exigem uma aprovação bem qualificada. 3/5 dos membros de cada casa do Congresso, em 2 votações separadas em cada uma. Bem rigoroso. Sim. E além disso existem as famosas cláusulas pétreas. São pontos da Constituição que não podem ser abolidos por emenda. Quais são? A forma federativa do Estado, o voto direto, secreto, universal e periódico, a separação dos poderes e os direitos e garantias individuais. Isso busca proteger o núcleo duro da democracia e das liberdades conquistadas. Entendido o legislativo. E o executivo? Quem comanda o dia a dia do governo? O poder executivo é chefiado pelo presidente da República, que é eleito pelo voto direto, e ele é auxiliado pelos ministros de Estado que ele escolhe. E quais as principais funções do presidente? São muitas. Ele sanciona ou veta as leis aprovadas pelo Congresso, expede decretos e regulamentos para a lei poder ser aplicada, comanda as Forças Armadas, conduz a política externa, celebra tratados. Nomeia muita gente importante também, né? Nomeia ministros do STF, dos tribunais superiores, o Procurador-Geral da República, presidente e diretores do Banco Central. Muitos desses cargos precisam da aprovação do Senado. E ele pode decretar medidas excepcionais, como o estado de defesa ou o estado de sítio, mas sempre com o controle do Congresso. Certo. E o judiciário? O guardião das leis e da própria Constituição. O judiciário tem uma estrutura bem complexa, com vários níveis e ramos. Tem a Justiça Federal, a Justiça Estadual, a Trabalhista, a Eleitoral, a Militar. É um sistema grande. Bastante. No topo da Justiça Comum, digamos assim, está o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, que tem a missão principal de unificar a interpretação das leis federais em todo o país. E, acima de tudo, o Supremo Tribunal Federal, o STF. O guardião máximo. Exatamente, o STF é o guardião da Constituição. Ele julga ações que questionam a constitucionalidade das leis, como a ADI, Ação Direta de Inconstitucionalidade, e a ADPF. Julga também crimes comuns do presidente, vice, ministros de Estado, membros do Congresso, seus próprios ministros e outros casos de grande relevância constitucional. E os juízes, eles têm garantias para poderem decidir com independência? Sim, a Constituição prevê garantias importantes para a magistratura. As principais são a vitaliciedade depois de 2 anos,
o juiz só perde o cargo por sentença judicial transitada em julgado. A inamovilidade, ele não pode ser removido do local onde atua contra sua vontade, salvo por motivo de interesse público decidido pelo voto da maioria absoluta do tribunal, e a irredutibilidade de subsídio. Entendi. E além dos 3 poderes em si, existem outras instituições que são importantes para a justiça funcionar? Sim, a Constituição trata das chamadas funções essenciais à justiça. A primeira e talvez mais conhecida é o Ministério Público, o MP. O fiscal da lei. Exato. Ele atua na defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, aqueles que a pessoa não pode abrir mão, como o direito à vida, à saúde. O MP tem autonomia funcional e administrativa, não é subordinado aos outros poderes. E quem mais? Temos a Advocacia Geral da União, a AGU, que representa a União na Justiça e presta consultoria jurídica ao Poder Executivo. Temos a advocacia privada, que o artigo 133 diz ser indispensável à administração da justiça. E temos a Defensoria Pública. Fundamental para quem não pode pagar um advogado. Exatamente. É a instituição que garante orientação jurídica e defesa em todos os graus, judicial e extrajudicial, aos necessitados, na forma do artigo 5º, inciso LXV4. Compreendida a arquitetura do poder. Mas a Constituição não para aí, né? Ela também entra a fundo em áreas como economia e bem-estar social. Como ela trata a ordem econômica e a ordem social? Exato, ela dedica títulos inteiros a isso. A ordem econômica, no artigo 170, busca conciliar a valorização do trabalho humano e a livre iniciativa com o fim de assegurar a todos uma existência digna, conforme os ditames da justiça social. É um equilíbrio delicado. Muito. E estabelece princípios para isso. Soberania nacional, propriedade privada, mas sempre ligada à sua função social, livre concorrência, defesa do consumidor e, muito importante, defesa do meio ambiente. O meio ambiente de novo. Sim, ele aparece como princípio da ordem econômica também. Redução das desigualdades regionais e sociais, busca do pleno emprego, tratamento favorecido para empresas de pequeno porte. A Constituição também previa, no artigo 177, alguns monopólios da União, como pesquisa, lavra, refino de petróleo e gás natural, minérios nucleares. Embora isso tenha sido flexibilizado por emendas posteriores, né? Certo. E a ordem social? Parece ser onde a Constituição cidadã mais se manifesta, né? De fato. O artigo 193 diz que a ordem social tem como base o primado do trabalho e, como objetivo, o bem-estar e a justiça sociais. Aí ela organiza a Seguridade Social. O que inclui a Seguridade. É um sistema integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, destinado a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social. É financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, com recursos dos orçamentos públicos e contribuições sociais diversas. E a saúde especificamente? A saúde é definida no artigo 196 como direito de todos e dever do Estado. É garantida mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos, e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. É a base do nosso Sistema Único de Saúde, o SUS. O SUS que tem seus princípios definidos também, né? Sim, no artigo 198, descentralização, atendimento integral e participação da comunidade. E, embora a iniciativa privada possa participar do sistema de saúde, é vedada a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções a instituições privadas com fins lucrativos. E a previdência e a assistência? A Previdência Social, no artigo 201, busca cobrir eventos como doença, invalidez, morte, idade avançada, proteção à maternidade, desemprego involuntário, mediante contribuição. Já a assistência social no 203 será prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuição à Seguridade Social. É para amparar crianças e adolescentes carentes, idosos, pessoas com deficiência, garantir um salário mínimo de benefício mensal a quem não possui meios. Entendi a diferença. E áreas como educação e cultura?
como entram nisso? A educação também é tratada como direito de todos e dever do Estado e da família. O artigo 205 diz que ela visa o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. E tem princípios também. Sim, o artigo 206 lista vários. Igualdade de condições para acesso e permanência na escola, liberdade de aprender e ensinar, pluralismo de ideias, gratuidade do ensino público, valorização dos profissionais da educação, gestão democrática. A Constituição também estabelece percentuais mínimos de investimento em educação pela União, estados e municípios, e prevê um Plano Nacional de Educação para articular o sistema. E a cultura? Cultura tem seu espaço garantido no artigo 215. O Estado deve garantir a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional. Deve apoiar e incentivar a valorização e difusão das manifestações culturais. E o artigo 216 define o patrimônio cultural brasileiro, que inclui bens materiais e imateriais, como formas de expressão, modos de criar, fazer e viver, protegendo tudo isso. Falamos da defesa do meio ambiente como princípio econômico. Tem mais sobre isso na Constituição? Tem sim um capítulo específico, o artigo 225. Ele é muito importante. Diz que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida. E impõe deveres. Impõe ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Para isso, exige estudo prévio de impacto ambiental para obras ou atividades potencialmente causadoras de degradação, prevê educação ambiental em todos os níveis de ensino e determina a proteção da fauna e da flora. E menciona biomas específicos. Sim, o parágrafo 4º considera patrimônio nacional a floresta amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal mato-grossense e a zona costeira. A utilização desses recursos deve ser feita na forma da lei, dentro de condições que assegurem a preservação. Nossa, bem completo. E quanto à proteção de grupos específicos? Famílias, crianças, idosos, indígenas. A Constituição dá atenção especial a eles. Reconhece a família, base da sociedade, com especial proteção do Estado, e reconhece também a união estável entre homem e mulher como entidade familiar. Crianças e adolescentes? O artigo 227 é muito forte. Diz que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Absoluta prioridade. E os idosos? O artigo 230 estabelece o dever da família, da sociedade e do Estado de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida. E os povos indígenas? O artigo 231 é um marco. Reconhece aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam. Compete à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos seus bens. Um reconhecimento fundamental. Ufa! Falta uma última peça nesse quebra-cabeça constitucional. O Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, o ADCT. O que é isso exatamente? Para que serviu? O ADCT, como o nome diz, são disposições transitórias. Foi uma ferramenta para fazer a ponte à transição do regime antigo, da ordem constitucional anterior, para a nova ordem estabelecida em 88. Tipo regras de passagem? Exatamente. Contém regras temporárias ou que resolviam pendências da época da promulgação. Por exemplo, o artigo 8º concedeu anistia aos que foram atingidos por atos de exceção no período militar. O artigo 10º trouxe regras provisórias de proteção contra a demissão arbitrária e a licença-paternidade,
que depois foram sendo regulamentadas. Tinha coisas sobre servidores também, né? Sim, o artigo 19 deu estabilidade excepcional a servidores públicos não concursados que estavam em exercício há pelo menos 5 anos continuados na data da promulgação. O artigo 27 estabeleceu prazos para a instalação do STJ e dos TRFs. O 34 tratou da entrada em vigor do novo Sistema Tributário Nacional. O 58 determinou a revisão dos benefícios de prestação continuada da Previdência. Enfim, era uma ponte necessária entre o passado e o futuro desenhado na Constituição. Ufa, que jornada intensa! Percorremos os princípios, a vasta Carta de Direitos, a organização dos poderes, as diretrizes para a economia, para o bem-estar social, para o meio ambiente e até essas regras de transição do ADCT. Olhando para tudo isso, fica a imagem de um projeto de país muito, muito ambicioso, né? Focado na democracia, na cidadania e na justiça social. Sem dúvida alguma. A Constituição de 88 é um documento detalhado, é fruto de um momento histórico de muita esperança, de muita mobilização social. Representa um marco gigantesco na redemocratização brasileira, buscando garantir direitos e limitar o poder como nunca antes na nossa história. Mas é também um projeto em constante construção. E, claro, em constante disputa. A distância entre o texto constitucional, que é tão bonito em vários pontos, e a realidade brasileira, bom, essa distância em muitos aspectos é um desafio permanente. Verdade. A interpretação das suas normas, especialmente pelo STF, e as dezenas de emendas constitucionais que ela já sofreu desde 88, mostram que ela é um documento vivo, né? Cujo significado e alcance continuam sendo moldados pela sociedade, pela política, pela justiça. E isso nos deixa com uma reflexão importante, eu acho. Diante dessa riqueza toda de direitos e objetivos da Constituição de 88, quais desses ideais parecem mais consolidados hoje na nossa realidade? E onde ainda existe a maior lacuna, a maior distância entre o que está escrito no papel e a prática vivida pelos brasileiros no dia a dia? O que será que seria necessário para a gente conseguir aproximar mais a realidade do país desses preceitos tão ambiciosos da nossa Constituição cidadã? Fica aí a pergunta para a gente continuar pensando.